O Brás sente bastante essa derrota, assim, por perder a Virgília para o outro homem. E começa, assim, viver a vida, sem fazer nada, até o dia que ela e o Lobo Neves voltam para o Rio de Janeiro. Dessa vez ela volta já com um filho. E o Brás vê aquela criança, assim, meio que com desprezo. Mas no momento que ele e a Virgília se reencontram, volta todo aquele amor de antes. Porque no final da vida ele vai perceber que a Virgília sempre foi o amor da vida dele. E os dois acabam se tornando amantes. Nesse meio tempo, um dia andando pela rua, ele acaba encontrando Quincas Borbas. Quincas Borbas também é um personagem de um outro livro do Machado de Assis, mas ele aparece bastante aqui com o Brás Cubas. Quincas Borbas é um amigo do Brás Cubas, desde quando os dois eram crianças, e ele sempre era o rei das brincadeiras, todo arrumadinho, um menino bonito. E, para surpresa de Brás, ele encontra o Quincas Borbas como um mendigo agora. Ele fica, o que aconteceu com você, né? E o Quincas Borbas fala, muito azar na vida, acabei perdendo todo o meu dinheiro e estou nessa miséria. O Quincas dá um pouco de dinheiro para ele, e depois o Quincas Borbas dá um abraço. O Brás fica meio assim, né? Me solta, mas ok. E depois disso ele percebe que o Quincas roubou um relógio dele de família. Esse relógio vai ser restituído bem lá para frente, vai dar história, mas esse reencontro começa a marcar a aparição de um personagem importante para a história. Ele e Virgília continuam amantes, só que começa a vir o medo deles serem descobertos, principalmente porque ela acha que algum criado pode denunciar os dois. E o maior medo vem dela mesmo, porque ela não sabe como que seria a reação do marido, se ele acabaria matando ela, ou se separaria e tiraria o filho. Então, ela começa a ficar com medo e pede para terminarem. Mas o Brás fala, não, vamos continuar, vamos achar alguma outra forma. E os dois acabam alugando uma casinha, onde eles vão se encontrar em segredo. Para não ficar tão evidente isso, Virgília coloca a Dona Plasta, uma senhorinha que trabalhou para a mãe dela, para ficar cuidando da casa. Então, toda vez que ela vai lá, é como se ela fosse visitar essa amiga da família. Então, nesses primeiros meses, ela e o Brás começam a ter uma vida conjugal muito feliz. Só que depois vêm as brigas. Apesar deles se amarem, eles sempre vão ficar brigando um com o outro, seja por ciúmes, ou por estarem desapontados, ou por sentimento de culpa da Virgília. Eles vão ficar sempre nesse ciclo de briga, volta, mas, no geral, acabam continuando juntos. Tudo muda um pouco no relacionamento deles quando chega a notícia de que o Lobo Neves vai conseguir uma posição como presidente de província no norte do país, o que resultaria que a Virgília teria ido embora com ele. Brás Cubas acaba ficando triste com isso, desesperado, na verdade, e fala para ele e a Virgília fugirem. Só que, novamente, ela recusa esse pedido do Brás, porque ela tem medo de perder a guarda do filho e também medo de perder a posição dela na sociedade. Tudo parece perdido e acabado entre eles, quando o Lobo Neves, que nunca desconfiou da Virgília e nem do Brás Cubas, chama ele para ser secretário dele, como lá no norte. O Brás aceita e finalmente parece assim que a vida dele está tomando um rumo. Após a morte do pai, que morreu pouco tempo antes do casamento da Virgília, o Brás acabou brigando com a família por causa de problemas de herança e estava vivendo às custas desse dinheiro, já que ele não trabalhava. Então, parecia que estava tudo muito bem. Só que chega um decreto número 13, falando que finalmente o Lobo Neves tinha sido eleito para essa vaga. Mas a questão é que o Lobo Neves ele é muito supersticioso em relação ao número 13. O pai dele morreu no dia 13, a mãe morreu numa casa com o número 13, então ele decide não aceitar mais essa vaga por medo do número 13. Isso acaba dando problemas para ele na política e o Brás perde essa vaga. Ele acaba, nesse meio tempo, voltando assim, se reconciliar com a família, o que faz ele ficar feliz, e também ele descobre que a Virgília está grávida dele.
E a gente vai perceber que tudo que ele sempre quis, além de ter uma grande posição na sociedade, ter glória, era ter um filho. Essa notícia ele recebe com muita felicidade. E a gente pode ver a forma que ele trata a sobrinha dele, que ele gosta de criança e ele gostaria de passar essa descendência dele. Mas a Virgília acaba perdendo essa criança e pouco tempo depois também uma carta denuncia o relacionamento dos dois pelo Lobo Neves. O Lobo Neves fica bravo, indignado. A Virgília, com um jeitinho, ela fala, olha, é mentira. O Brás e eu, nós só somos amigos. Ele sempre me trata da melhor forma possível, ele gosta de você. Isso deve ser carta de alguém que gosta de mim e está querendo acabar com o nosso relacionamento. O Lobo Neves, assim, acredita, tem um pouco de medo do que a sociedade vai falar, mas continua tratando o Brás Cubas até que bem. Até que um dia ele fica desconfiado dessas idas da Virgília para a casa da Dona Plasta e vai até lá para pegar a Virgília no flagrante. Por sorte, o Brás Cubas conseguiu se esconder a tempo e ele só viu a Virgília conversando com a Dona Plasta. Mas ainda continuou o medo da Virgília de ser descoberta. Então ela fica assim, olha, acho que é bom terminarmos, e volta ela e o Brás Cubas a terem várias brigas. Por fim, sai o decreto falando que, apesar de todos os problemas políticos que o Lobo Neves tinha conseguido, que ele conseguiu aquela vaga novamente como presidente de província, e era o decreto número 31. Uma pequena alteração de números fez com que ele aceitasse essa vaga e a Virgília fosse embora com ele. Assim, o Brás ficando sem posição política e sem Virgília.